Boa noite, queridos. Vocês estão bem? Graças a Deus, que bom. Que bom que você está aqui. Quero agradecer as pessoas que estão nos assistindo pela internet. Que momento maravilhoso, né? Que unção poderosa, né, irmãos? Desde o momento da oração, o louvor, nós temos provado de tantas coisas boas nessa igreja. E sabe, irmãos, hoje nós vamos conversar a respeito dos dons do Espírito Santo. Amém? Você crê nos dons? Você crê nas manifestações? Amém? E eu cresci, queridos, quando eu me converti numa igreja que era pentecostal, que crê nos dons, que crê nas manifestações do Espírito, que se movia com o Espírito Santo de Deus. Quando eu vim para o Verbo também, essa igreja crê nisso, amém? Nós cremos nas operações dos dons do Espírito. Então, para mim, não era algo surpreendente, assim, porque a gente provava dessas coisas, né? E no Verbo da Vida também. E o pastor Eliezer, ele sempre nos ensinava a nos mover com o Espírito. Ele ensinava a palavra, mas ele nos fazia praticar aquilo que estava sendo ensinado, tá? E sempre a gente sempre esteve nesse ambiente mesmo de mover, dos dons operando no nosso meio. E eu sei que para alguns essa não é a realidade. Pode ser que você não tenha conhecido sobre isso, não tenha ouvido sobre isso, mas nós vamos conversar um pouquinho essa noite sobre isso, amém? E nós vamos falar sobre isso porque é algo real, queridos, é algo bíblico, é algo que está funcionando, operando nos dias de hoje, amém? O Espírito Santo, alguns pensam que o Espírito Santo deixou de fazer a sua obra quando o último apóstolo morreu. Mas isso não é verdade. Porque os dons do Espírito, ele vem para um propósito. E até quando esses dons vão estar em manifestação? Até a segunda vinda de Jesus. Amém? A Bíblia diz em 1 Coríntios 13, versículo 8, se eu não me engano, ele falou assim, olha, o amor jamais se acaba, mas havendo profecias, elas cessarão, havendo conhecimento, elas vão se acabar, porque quando a gente estiver no céu, a gente não vai precisar de profecia, a gente não vai precisar de palavra de conhecimento, mas o amor, ele vai permanecer. Amém? Então, os dons estão operando para nós hoje, amém, queridos? E nós precisamos desses dons. Nós podemos também chamar de manifestações do Espírito Santo, amém? Glória a Deus. E essas manifestações, queridos, elas são demonstradas, amém? Nós vamos experimentar delas. Elas vão dar testemunho de Cristo. Amém? Paulo, em 1 Coríntios, em 2:4, ele diz assim, olha, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas de demonstração do Espírito e do poder. Então, quer dizer, ele ministrava a palavra, mas também tinha demonstração do poder e do Espírito. Amém? Porque Coríntios, queridos, a igreja de Coríntios era uma igreja muito pagã. As pessoas que foram recebendo Jesus, eles foram levando essas coisas para dentro da igreja. E Paulo precisava demonstrar o poder de Deus para eles, porque somente a palavra, às vezes, não ia fazer efeito para eles, mas a demonstração do poder de Deus, ninguém podia negar. Amém? Ela estava ali presente, ela precisava operar naquela igreja, amém?
E o Espírito Santo, irmãos, nós temos que entender que o Espírito Santo não é uma coisa e nem um sentimento. O Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus, amém? E nós precisamos considerar a pessoa do Espírito Santo, porque ele está habitando em nós. Nós não podemos, irmãos, desconsiderar a presença, o poderoso que está dentro de nós. Porque Ele está nos guiando, Ele quer nos guiar em tudo, Ele quer nos mostrar coisas que hão de vir ainda. Então, quando a gente começa a deixar o Espírito Santo, ignorar o Espírito Santo, ele se entristece, querido. Porque ele quer interagir conosco, ele quer ter comunhão conosco, nós precisamos disso, amém? E sabe, queridos, quando você nasceu de novo, você recebeu o Espírito Santo e, na sequência, você recebeu o batismo com o Espírito Santo, na evidência de falar em outras línguas, amém? E deixa eu abrir um parênteses, se você ainda que é cristão, não fala em outras línguas, é importante você receber isso, amados. Porque a evidência de falar em línguas é um presente que Deus nos deu. Nós falamos com Deus, é uma capacitação, é algo poderoso, e nós precisamos das línguas, amém? Então, se você não recebeu o Espírito Santo ainda, ore ao Senhor, converse com Ele, porque já é algo que já está liberado para você, amém? O presente já foi dado, agora precisa usufruir, amém? E se você já foi batizado, mas faz tempo que você não fala em línguas, irmãos, ative isso na sua vida. Ative, porque isso é tão importante para nós. Nós precisamos disso, amém? E no Novo Testamento, irmãos, Paulo vai falar sobre esses dons espirituais, eles são reais, eles são permanentes aqui para nós, até a vinda do Senhor, claro, né? E eles vêm, queridos, com um propósito específico. Esses dons vêm para nos abençoar, amém? Para nos edificar, para nos fazer crescer. E em 2 Coríntios, eu quero que você abra lá, 1 Coríntios 12, eu quero que você abra lá, por favor. Glória a Deus. Aqui Paulo ele vai falar acerca dos dons espirituais. E eu vou ler todo ele e depois a gente vai comentando, tá bom? Diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Aí pula para o versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Amém? Pode deixar esse texto aberto. Então, Paulo vem dizendo assim, olha, a respeito dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Sabe, queridos, que Deus ele nunca vai estimular a ignorância, você sabe disso?
porque a ignorância, ela traz prejuízo para nós. A Bíblia diz que, em Oséias, que o povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Então, Deus nunca vai aprovar a ignorância, nunca vai estimular a isso. Mas o que Paulo ele estava dizendo aqui para a igreja de Coríntios, ele, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes aos dons. Não era porque os irmãos de Coríntios não conheciam dom algum. Porque no primeiro capítulo de Coríntios, no capítulo 1, versículo 7, Paulo diz assim, olha, vocês não têm falta de dom algum. A igreja de Coríntios era tão rica nos dons, que Paulo chegou a dizer, olha, não falta dom nenhum para vocês. Os dons estavam operando na igreja muito forte naqueles dias. Então, não era uma ignorância de não saber que existiam os dons, mas era uma ignorância por não saber como aqueles dons operavam. Como aqueles dons precisavam estar operando na igreja, como aqueles irmãos iam conduzir esse mover do Espírito. Eles não estavam sabendo conduzir aquilo, os dons. Estava havendo bagunça, estava havendo confusão. E é por isso que Paulo vem falando sobre isso. Amém? E no versículo, queridos, 7, você sabe que a gente precisa ter conhecimento antes de operar em alguma coisa, né? Porque, por exemplo, um exemplo bem simples. Eu não posso pegar uma criança de 10 anos e dar o carro para ele dirigir. Ele precisa passar pelo processo para saber como conduzir aquilo, como operar um carro, amém? Uma coisa bem simples, só para você entender. E para a igreja operar nos dons, primeiro ela precisa saber como que isso funciona, amém? E no versículo 7, Paulo diz assim, olha, a manifestação do Espírito é concedida a cada visando um fim proveitoso. Então, quando os dons estão operando, queridos, é para um fim proveitoso. Vai trazer algo benéfico para nós. Vai trazer algo que vai resultar em uma coisa boa, poderosa para nós. O Espírito Santo, ele nunca vai trazer algo ruim. Sempre vai ser coisas boas. Amém? E ele diz assim, olha, ele está concedendo a cada um. Então, quer dizer, cada filho de Deus, Deus tem o desejo de usar. Amém? Todos, irmãos. Às vezes a gente pensa que os dons é só para quem está ministrando, é só para quem é mestre, pastor, evangelista, profeta. E não é verdade. É claro que esses ministérios, pode ser que eles operem um pouco mais mesmo. Mas os dons do Espírito é para todo filho de Deus. Amém? Deus quer usar a cada um de nós. Então, ele vem falando, olha, é para cada um, sem excluir ninguém. Todos vão operar. Agora, nós precisamos deixar o Espírito Santo nos usar. Amém? Lembra que o Espírito Santo, ele é um cavaleiro. Ele nunca vai nos impor nada, ele nunca vai nos tomar por força para fazer alguma coisa para ele. Amém? Quem faz isso é o diabo. Mas o Espírito Santo, ele vai nos ensinar, ele vai nos convocar. E nós precisamos deixar o Espírito Santo agir através de nós. Amém? Porque quando há essa manifestação no corpo de Cristo, irmãos, todos serão alcançados. Todos serão beneficiados. Ixi, aleluia! Vocês entenderam, né? Não quer sair de jeito nenhum. Isso. Glória a Deus. Então, isso indica, irmãos, que nenhum cristão deve deixar de operar nos dons. Amém? E Paulo, ele afirmou que
esses dons, eles são, de fato, as manifestações do Espírito. Amém? Agora, esses dons, irmãos, eles vão operar quando o Espírito quiser e da forma que Ele quiser. Amém? Nós não podemos tentar manipular os dons, porque é perigoso. Se nós tentarmos manipular os dons sem o Espírito Santo operando, irmãos, nós podemos abrir portas para espíritos enganadores. Então, não é na hora que eu quero operar, mas é quando o Espírito Santo quer. Amém? E o Paulo diz assim, olha, desejai os dons. Então, eu preciso desejar que ele esteja operando no nosso meio. E sabe, queridos, eu tenho orado por isso. Se você tem percebido, o Espírito Santo tem fluído muito no nosso meio. Amém? Nós temos recebido palavras de sabedoria, de conhecimento. Quantas palavras o pastor tem sido objeto? Quantas palavras você já não recebeu através de um irmão, de uma irmã, uma profecia? Então, o Espírito Santo está operando no nosso meio. Mas eu tenho orado, irmãos, para que isso seja mais forte no nosso meio. Sabe que a gente precisa criar um ambiente para o Espírito operar. E ele opera, irmãos, num ambiente onde há excelência, onde há expectativa, onde há louvor, onde o nosso coração está aberto para a palavra. É nesse ambiente que o Espírito quer operar. Amém? Todo mundo conectado num só pensamento, num só propósito. É isso, irmãos. É isso, basta isso para ele operar no nosso meio. Aleluia. E eu tenho desejado isso, irmãos, e nós temos visto isso já no nosso meio. Aleluia. Então, lembre-se, não é quando você quer, tá bom? É quando o Espírito, ele quer fazer. E aí, no versículo 8, ele vai dizer, para cada pessoa, ele deu um dom. Então, uma pessoa não pode operar em todos os dons. Amém? Para cada um, ele vai distribuir como lhe apraz, como lhe agrada. Então, nós vamos ver um pouquinho desses dons, nós vamos falar um pouquinho deles. Amém? Aí ele diz assim no 8, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria. Nós vamos definir um pouquinho. Eu sei que às vezes, irmãos, é difícil a gente compreender com palavras, né, o que é cada dom, mas eu vou tentar dar alguns exemplos para vocês, tá bom? Então, palavra de sabedoria. Então, esses dons, eles foram divididos em 3 tópicos, na verdade, né? Dons de revelação, dons de poder e expressão vocal, tá bom? Então, em cada bloquinho desse, existe 3, tá bom? E nós vamos falar sobre isso. Então, eu vou começar pela expressão vocal, tá bom? Que eu anotei aqui pela sequência, que vai ficar melhor. Então, a expressão vocal são a profecia, a variedade de línguas e a interpretação de língua. Então, esses dons, eles sempre vão falar algo, tá certo? Então, profecia é uma declaração inspirada em uma língua conhecida. A profecia genuína vai fazer uma dessas 3 coisas. Ela vai edificar, ela vai exortar e ela vai consolar. Amém? Então, nós precisamos, irmãos, julgar a profecia. A Bíblia diz isso, que nós devemos julgar a profecia. Não é o profeta,
né? Não é a palavra de Deus, mas aquilo que está sendo dito. Porque aquilo que uma pessoa vai te entregar, essa palavra precisa estar de acordo com a palavra de Deus. Amém? Uma profecia, ela nunca vai desfazer do que a palavra de Deus disse. Então, é por isso que a gente precisa julgar a profecia. Então, quando você recebe uma palavra inspirada, você precisa... Cara, deixa os sentimentos aqui se acalmarem, né? Que a gente fica todo fervoroso. E a gente precisa ver se aquela profecia que foi dada está alinhada com a palavra. Amém? A profecia, irmãos, às vezes, ela vai ser para uma igreja, para todo mundo. Uma profecia vai ser dada para o povo. E, às vezes, vai ser direcionada para uma pessoa específica. Então, a pessoa que está dando a profecia, ela vai precisar discernir se é para abrir aquilo que ela recebeu para todo mundo, ou se é para ela entregar para uma pessoa específica lá no cantinho, sem ninguém saber, só ela e a pessoa. Amém? Então, a gente precisa discernir isso. Amém? Às vezes, o Espírito Santo vai dar uma palavra para nós, e às vezes não é para falar nada. É só para você ficar quieto e orar sobre aquilo. Porque em um outro momento o Espírito Santo vai falar para você dizer, ou para a congregação, ou para uma pessoa específica. Então, a gente precisa discernir isso. Amém? Tudo certo? Até aqui? Amém. Glória a Deus. Variedades de línguas. É uma declaração inspirada em uma língua desconhecida. Ela pode se manifestar de duas formas. Quando alguém dá uma mensagem de Deus em um idioma que ela nunca estudou. Amém? E da outra forma é a língua normal mesmo que a gente ora. Então, uma pessoa, irmãos, pode estar orando em línguas e ela pode estar falando um outro idioma. Já aconteceu isso no nosso ministério. Uma pessoa começou a fluir nas línguas e o irmão, que era de outro país, ele entendeu aquela profecia que estava sendo dita na própria língua dele. Amém? Então, aquele que estava entregando a palavra não sabia o que era, mas quem estava escutando sabia. Ele está falando na minha língua. E ele recebeu instruções de Deus. Amém? Então, Atos, no capítulo 2 e 11, nós vamos ver lá a descida do Espírito Santo, os 120 falando em outras línguas, e aqueles que estavam ouvindo do lado de fora, judeus, cretenses, eles estavam ouvindo eles falarem na língua materna deles. Amém? Vamos ver lá. Ele diz assim, Atos 2:11, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpretavam uns aos outros. O que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam embriagados. Amém? Então, isso pode acontecer, irmãos. Amém? Você crê nisso? De uma pessoa está falando... Eu lembro do irmão Reagan contando que ele estava num avião viajando e ele começou a falar em outras línguas. E a pessoa que estava do lado dele entendeu tudo aquilo que ele estava falando na língua dele materna. Resultado, aquela pessoa foi salva. Amém? Porque Deus encontrou aquela pessoa ali, falou com ele, e ele foi salvo. Amém? Então, as línguas, né, a nossa língua que a gente tem, nós vamos falar as línguas e alguém vai interpretá-las. Amém? Então entra aí a interpretação de línguas, tá bom? Então, elas duas andam juntos.
A interpretação de línguas não pode operar sozinha. Então, eu falo em línguas aqui, e aí uma pessoa vem e interpreta. Tá bom? Então, isso é para edificação do corpo de Cristo. Amém? Se eu só falo em línguas, está edificando a mim mesmo. Mas quando há uma interpretação dessas línguas, é para abençoar o povo. Amém, queridos? Glória a Deus. Aí nós vamos entrar, queridos, nos dons de poder. É uma fé... Não, desculpa. O dom da fé, as operações de milagres e os dons de curar. Esses dons, eles fazem algo, amém? Dom da fé é uma fé especial. Esta fé não opera por nosso intermédio. É Deus quem a opera em nós. Então, a Bíblia diz em Romanos 8 que nós recebemos uma medida de fé. Amém? Não é essa medida de fé que nós recebemos. Esse dom da fé é diferente, ele vai agir de uma maneira diferente. Então, a nossa fé, a gente age através da palavra. Nós cremos na palavra e nós agimos por causa da palavra. A fé vem por causa da palavra, né? Só que o dom da fé não é assim. Amém? Então, Deus é quem vai operar. Então, quem recebe o dom da fé age diferente do que normalmente ele agiria em uma determinada situação. Amém? Então, a pessoa que está recebendo esse dom da fé, geralmente ele vai ter uma ousadia muito grande. Amém? Porque, naturalmente falando, ele não iria fazer aquilo. Por exemplo, quando Davi ele foi jogado na cova dos leões. Irmãos, aqueles leões eram muito ferozes. Então, se alguma coisa caísse lá, eles agarravam no ar. Agora, Daniel, ele cai na cova dos leões e ele vai dormir com os leões. Isso é um dom da fé. Amém? Ele ficou ali tranquilo, dormiu em cima dos leões, nada aconteceu com ele. Mas quando foram jogar o bendito lá do rei lá, o leão pegou ele no ar, destroçou ele. Amém? Então, isso é uma operação, é um dom da fé, de que aquilo não... Daniel cria que não ia acontecer nada com ele. Outra coisa, Jesus ressuscitar Lázaro, precisava de um dom da fé ali. Lázaro, ele estava morto há 4 dias, irmãos. Imagina, já estava fedendo, já estava podre. Mas Jesus, ele ora, e Lázaro ressuscita, é um dom da fé. Amém? A Bíblia diz que nós vamos ressuscitar mortos. Você crê nisso? Amém? E nós precisamos ter esse dom da fé em operação, porque se a gente for naturalmente fazer, irmãos, a gente não vai fazer. Imagine você ali na frente de um caixão, e aí, eu oro ou não oro? Eu oro ou não oro? Não ora. Precisa do dom da fé estar em operação para isso acontecer. Amém? Smith Wigglesworth, é isso, amor? Eita! Ele ressuscitou muitos mortos, irmãos, no ministério dele. Muitos. O dom da fé em operação. Amém? Glória a Deus. Operação de milagres. É uma intervenção divina do curso normal da natureza. Então, quem criou a natureza foi Deus. A gente sabe, às vezes os cientistas querem desfazer aquilo que Deus criou, mas quem criou foi Deus. Então, se ele quiser intervir na natureza, ele vai fazer isso. Amém? Um exemplo para você. Moisés abrindo o Mar Vermelho, irmãos. Aquilo é uma intervenção divina. Amém? Moisés não poderia fazer aquilo sozinho. Como que ele ia abrir um mar? Dividir ao meio? Não tem como. Felipe sendo transladado de um lugar para o outro. Amém? Isso é algo que a mente natural não capta
e nem as coisas naturais, não tem como. Como uma pessoa vai ser transladada? Pelo dom mesmo, do Espírito, amém? E Jesus transformando a água em vinho, amém? Ou Jesus andando sobre as águas. Uma intervenção da natureza, irmãos. Amém? Tudo bem? Glória a Deus. Dons de curar. Veja que esse dons de curar está no plural. Amém? Então, ele é dado visando a cura sobrenatural da enfermidade sem meios naturais de qualquer origem. É libertar os enfermos e destruir as obras do diabo no corpo humano. Então, os dons de curar é um só que ele tem várias maneiras de agir, amém? Ele vai seguir naquilo que precisa ser feito, amém? Então, uma pessoa, por exemplo, não tem um rim. Os dons de curar em operação. Esse rim vai aparecer. Amém? A pessoa não tem um olho, sei lá, o olho aparece, irmãos. O braço cresce, a perna cresce. Na conferência de ministros, eu acho que foi o ano retrasado, não sei o quê. Eu acho que foi ano retrasado. Eu estava orando por uma pessoa que o ministro pediu, estava lá segurando. E a mão era mais curta, o braço um mais curto que o outro. Nós estávamos orando lá por ele, aquela mão cresceu mesmo, o braço cresceu. Tec! E foi indo. Então, os dons, irmãos, é para os nossos dias, amém? E sabe que esses dons, queridos, eles não podem ficar só dentro da igreja. Eles precisam ir para fora também. Amém? Eles precisam ser manifestos lá para aquelas pessoas que não creem. Às vezes, uma palavra, irmãos, eles vão resistir a uma palavra nossa, mas é impossível você resistir a uma operação de milagres, você vê o poder de Deus se manifestando através de uma pessoa para benefício dela mesma. É inegável, não tem como negar. Veja, lembra de Pedro e João, que curou um aleijado, um coxo, né, na verdade. Eu quero ler com você, melhor, que aí eu falo certinho. Então, eles tinham curado esse coxo, ele anda, e aí vem aquele alvoroço todo, né? E aí eles são interrogados, o Sinédrio chama eles. E aí, no versículo Atos 2, versículo 16, se eu não me engano. É isso. Disse assim, o Sinédrio: que faremos com esses homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Eles não tinham como negar, queridos, a operação do Espírito Santo naquele lugar. Amém? Estava lá, o coxo estava andando. Não tinha como negar, ele já era velho. E aquele homem estava glorificando ao Senhor, porque ele estava andando. Amém? Então, isso é um dom dons de curar. Amém? Então, esses dons de curar, geralmente, eles vão acontecer instantaneamente. Amém? O dom, a cura, quando a gente ora por alguém, através da palavra de Deus, citando a palavra de Deus, geralmente ela vai ser progressiva. Né? Então, a pessoa vai ter que crer naquilo, ela vai ter que ficar confessando aquela cura para manter a cura dela. Então, geralmente, ela vai ser progressiva, mas os dons de curar, eles vão ser instantâneos. Amém? Glória a Deus. Vamos ver aqui. Agora, nós vamos para os dons de revelação. Então, os dons de revelação é a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e o discernimento de espírito, que revelam algo.
Então, a palavra de sabedoria, ela é uma porção, um fragmento de sabedoria, uma revelação sobrenatural acerca de uma situação no qual Deus quer que a gente saiba resolver aquilo. Então, veja um exemplo, irmãos. José, Deus, ele fala com José que haveria 14 anos ali do Egito, ia ser power, né? Então, 7 anos seriam de fartura, 7 anos seriam de fome. Então, José não poderia saber daquilo naturalmente, né? Pelo conhecimento dele. Então, Deus mostra para ele que 14 anos que se viriam ia acontecer essas coisas, 7 anos de fartura, 7 anos de fome. E Deus dá sabedoria para José para administrar o alimento, para que quando chegasse o tempo da fome, eles teriam mantimentos guardados. Amém? Então, a palavra de sabedoria é isso, né? Deus conduzindo você a determinada coisa, para também te dar instruções do que você vai fazer a respeito daquilo. Num livro do irmão Kenneth Hagin, ele diz que Deus alertou ele que haveria uma grande depressão nos Estados Unidos. Mas ele estava muito bem, estava ganhando muito dinheiro, mas ele obedeceu aquela instrução, e Deus falou assim, você vai guardar uma parte de tudo aquilo que você ganha. Ele obedeceu essas instruções, né? E a depressão veio. Ele não foi... fugiu a palavra. Ele não foi atingido. Por quê? Porque ele ouviu as direções. Ele guardou o dinheiro. Então, irmãos, só Deus falou com ele? Com certeza não. Deve ter falado com outros ministros, com outros filhos de Deus. Mas ele obedeceu e não teve prejuízo em relação a isso. Amém? Então, isso é uma palavra de sabedoria. Amém? A palavra de conhecimento é uma porção, um fragmento de conhecimento. É uma revelação sobrenatural de fatos referente ao passado, ao presente e ao futuro de uma pessoa. Amém? Então, um exemplo que nós podemos dar aqui é daquela mulher samaritana. Quando ela estava conversando com Jesus lá naquele poço, Jesus falou, vai chamar o seu marido? Aí ela falou, não tem marido. Aí ele falou, disseste bem, você já teve 5 e agora esse que você tem não é teu. Aí ela, uau, você é realmente profeta. Então, ele vai mostrar coisas do nosso passado, do nosso futuro. Amém, queridos? Discernimentos de espírito. É a habilidade de ver na dimensão espiritual. Pode ser, está no plural também, discernimentos de espírito. Então, pode ser um anjo, um demônio, pode ser até o próprio Jesus que vai aparecer para você. Amém? Então, esses dons, eles vão estar em operação. Muitas pessoas já chegaram até mim e falaram, eu vi tal coisa. O Senhor me mostrou tal coisa. É o discernimento de espíritos em operação mesmo. Então, queridos, a gente tem que entender o seguinte, quando Deus nos dá esses dons, a gente não precisa ter medo deles. Amém? É algo que vai nos abençoar, é algo que vai trazer um resultado, um benefício para nós. Então, nós precisamos considerar mesmo e pegar junto com o Espírito Santo. Veja que é uma parceria, né? O Espírito Santo e o homem. Então, nós precisamos estar junto com o Espírito Santo. E como que a gente vai provar dessas manifestações, né? Quando nós estivermos intimamente ligados com o Espírito Santo. Quando a gente estiver tão íntimo com Ele, Ele vai começar a dar coisas para nós, mostrar coisas para nós. E a gente precisa estar bem ligado mesmo, irmãos, porque Deus, Ele quer operar no nosso meio para que pessoas sejam abençoadas. A gente não pode só
não, eu vi aqui, eu vou ficar quietinho, é para mim. Não, é para abençoar o povo. Amém? Então, esse é o objetivo dos dons. Trazer crescimento para a igreja, trazer um crescimento, maturidade espiritual. Amém? E quando esses dons estão em manifestações, irmãos, eles sempre vão glorificar a Jesus. Amém? Eles sempre vão dar testemunho de Cristo. Então, se algo está acontecendo e não está glorificando Jesus, fique atento. Porque ele tem que glorificar Jesus, ele tem que dar testemunho de Jesus. Amém? Quando o povo lá de Coríntios, irmãos, eles eram ricamente, Paulo diz que eles eram ricos nos dons. E eles, com certeza, ouviram a pregação de Paulo, as histórias de Jesus, de tudo que aconteceu lá, mas eles não estavam lá naquela época, né? Mas como eles sabiam que a cura de fato era verdade, porque os dons de cura estavam em manifestação. E quando os dons de cura estavam em manifestação, eles estavam engrandecendo a Jesus. Eles estavam reconhecendo, Jesus é o Deus que cura. Amém? Então, quando palavras de sabedoria ali estavam fluindo para a vida deles, eles sabiam que era Jesus que estavam trazendo coisas para a vida deles. Então, a palavra, irmãos, os dons, às vezes eles vão trazer coisas que vão nos confrontar. Veja, o Espírito Santo, ele nunca vai nos constranger, ele nunca vai nos deixar para baixo. Só que, quando os dons estão em operação, pode ser que se mostre alguma área que você precisa mudar. Amém? Ou algum pecado que está acontecendo e o Espírito, ele traz à tona aquilo por causa dos dons. Mas para quê? Para te constranger? Não, para que você arrume aquilo. Para que nós possamos nos ajustar à vida que agora nós temos. Então, nunca vai ser para constranger. O Espírito Santo nunca vai trazer dano, irmãos. Nunca vai trazer confusão. Nunca, jamais. Porque o Espírito Santo, como eu disse, ele é um cavaleiro. Então, ele vai agir de uma forma organizada. Amém? É por isso que Paulo, ele vem tratando com a igreja de Coríntios, no capítulo 14, olha, precisa ter ordem. Porque todo mundo queria falar junto, todo mundo queria profetizar numa mesma hora, e era uma bagunça. Aí, Paulo, ele vem falando, olha, aqueles que profetizam, vai ser 3 que vai profetizar, mais 1 de cada vez, e aquele que estiver profetizando, os outros ficam quietos. Então, ele precisava colocar ordem nessa igreja, porque estava muito bagunçado. E não é a mesma coisa hoje, irmãos, quando uma pessoa está liberando uma palavra para a igreja, a congregação tem que ficar em silêncio. Porque imagina, uma palavra sendo liberada, instruções sendo liberadas pelo Espírito de Deus, e todo mundo, aleluia, glória, as pessoas não vão ser edificadas, porque não vão conseguir ouvir aquilo que está sendo dito. Então, nós precisamos ficar quietos. Depois que a palavra for liberada, aí você pode dar glória a Deus, aleluia, o que você quiser. Eu lembro de uma conferência que o pastor Bud estava recebendo uma profecia, e todo mundo começou, aleluia, glória a Deus, lá, lá, lá. Ele pegou o microfone, irmãos. Irmãos, eu não recebi nada porque vocês ficaram gritando, porque vocês ficaram dando aleluia. Eu não fui edificado, irmãos, porque eu não entendi. E é verdade, irmãos. Quando o Espírito está fluindo, irmãos, a gente tem que ter reverência. Amém? A gente precisa saber lidar com a situação. O Espírito está fluindo, aí um está saindo para beber água, outro está saindo para ir no banheiro. Irmãos, isso é uma afronta com o Espírito Santo. Nós precisamos
nos acalmar e receber aquilo que está acontecendo dentro da igreja. Amém? Nós precisamos ficar quietinhos e receber aquilo que Ele está nos dando, para que a gente possa ser edificados. Amém? Glória a Deus.